A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você. Hoje é o dia 69 da nossa leitura anual da Bíblia. Fique conosco. Amados, nós iniciamos ontem a leitura do livro de Josué, um livro muito interessante, um livro de conquistas, um livro de muitas vitórias e de muito aprendizado. A nossa porção de hoje vai do capítulo de número 5 até o capítulo de número 8 de Josué. Amém? Separe um tempo e faça aí a sua leitura, tá bom? O nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo de número 6 e os versos de número 16 e 17, tá? E diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, Josué disse ao povo: Gritem, porque o Senhor está entregando a cidade a vocês. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo o que nela houver. Somente ficará viva Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Amém? Amados, hoje a nossa porção começa falando sobre a nova circuncisão do povo de Israel. O povo que tinha sido circuncidado lá na saída do Egito estavam todos mortos, não tinha ficado ninguém vivo. E daqueles que nasceram no deserto durante os 40 anos, que são esses que agora estão possuindo a terra, nenhum deles tinha se circuncidado. Então Deus ali separa um tempo para que eles se circuncidassem e também ali se santificassem. Ali no capítulo 5 ainda nós temos a primeira celebração da Páscoa já na terra prometida. E o que é interessante é que quando eles celebram a Páscoa já na terra prometida, eles também fazem a sua primeira refeição com o alimento da terra. E Deus então cessa o maná. O maná era para sustento deles no deserto, era a providência até chegar à terra prometida, certo? Quando a terra prometida é tomada a posse, então cessa-se o maná. No capítulo 5 ainda aparece para Josué um príncipe do exército de Deus. O príncipe. Acreditamos nós que esse príncipe tem uma divergência, algumas pessoas que concordam, outros que não concordam, que muito provavelmente é o Senhor quem está falando com ele numa teofania, Por que o Senhor? Porque primeiro ele se declara que é um príncipe do exército do Senhor, Da mesma forma como se declara: sou o anjo do Senhor, ou o anjo do Senhor foi enviado. Segundo, é que a mesma coisa que Deus fala com Moisés na sarça, aqui Deus fala com Josué: tirai a sandália dos vossos pés, porque o lugar que você está é santo. Vamos lembrar que Deus está repetindo tudo com Josué o que tinha feito com Moisés, Já é o terceiro sinal, se não me falha a minha memória. Além do mais, esse príncipe ele é adorado por Josué. Se ele não fosse o Senhor, ele não aceitaria a adoração de Josué, tá bom? Então nós temos pontos importantes. No capítulo 6 nós vamos tratar um pouquinho sobre isso, a destruição de Jerusalém e a salvação de Raabe. No capítulo 7, nós temos aqui o pecado de um homem chamado Acã, E esse homem comete o pecado que foi justamente a proibição, o anátema, a maldição que Deus tinha declarado quando Jericó foi destruída. Qual era a maldição? Que tudo em Jericó deveria ser destruído e nada deveria ser tomado, exceto a prata, o ouro, as coisas que Deus tinha designado que ficariam para o Senhor, certo? Além de nada deveria ter sido pego, também a cidade não deveria ser reconstruída, certo? Mas esse Acã, ele vai lá e toma posse de uma capa, de algumas outras coisas importantes, Segundo ele, eram utensílios babilônicos, caros e raros, e ele toma para si. Então ele traz para o acampamento de Israel uma maldição.
Então, quando Israel vai lutar contra a cidade de Ai, que era uma cidade pequena, e o texto é bem claro que eles venceriam com facilidade, eles são derrotados por causa do pecado de Acã, certo? E enquanto Deus não fez expiação e não removeu o pecado do meio de Israel, Israel não pôde vencer Ai, certo? Esse capítulo de número 7, ele é uma contraposição do capítulo 3.5. Lá diz: santificai-vos, porque amanhã farei maravilha no meio de vós. Aqui nós aprendemos o contrário. Se lá a santificação gera maravilhas, aqui o pecado gera sofrimento desnecessário, tá bom? Então muitas pessoas morreram por causa de um único homem, certo? Isso é muito importante. Amém, amados? Lá no capítulo de número 8, nós temos então a derrota de Ai, depois do concerto de Israel e Acã ser condenado à morte. Amém? E ali também nós temos uma renovação da aliança do povo de Israel com Deus e um altar levantado por Josué. Amém? Em frente do monte Ebal. Amados, a nossa leitura devocional vai falar sobre a destruição de Jericó. Deus fala com Josué que ele deveria durante 6 dias circular as muralhas de Jericó uma vez por dia. E deveria ali então ter 7 sacerdotes, e esses 7 sacerdotes deveriam levar 7 trombetas de chifre de carneiro, correto? Diante da arca do Senhor. No 7º dia, eles deveriam rodear 7 vezes a muralha, e então depois tocarem as trombetas, e Josué pediria para que o povo gritasse por Josué e pelo Senhor. E é interessante que, exatamente como Deus mandou, o povo assim executou. Mas nós temos que lembrar que Josué tinha mandado 2 espias, certo? 2 espias lá em Jericó. E uma mulher chamada Raabe, que acreditamos ser uma prostituta, pela tradução mais comum da palavra, ela esconde esses espias dentro da sua casa, porque ela já vinha ouvindo a fama de Israel, certo? O poder do Deus de Israel e como ele vinha operando maravilhas. Então a ordem é que ninguém matasse ninguém na casa de Raabe. Aonde tivesse um manto vermelho, certo? Ali deveria existir salvação. Amém, amados? O manto vermelho pendurado sobre a janela. Aqui é interessante porque é mais uma sentença de destruição, de juízo e de condenação sobre uma cidade, sobre um povo, sobre uma nação, em que Deus salva poucas pessoas. E nós temos visto isso no livro de Gênesis, de Êxodo, que isso são analogias para a vinda de Jesus. A vinda de Jesus será um dia de salvação para os justos, mas será um dia de condenação para os ímpios. E por incrível que pareça, sempre quando Deus sentencia alguém ao juízo, um povo ao juízo, a grande maioria é condenada e a pequena minoria é salva, o que indica que não são muitos os salvos, são poucos os salvos. Amém? Agora, observe que existe um motivo pelo qual Raabe e sua casa, não foi somente Raabe e sua casa foi salva. O motivo foi porque ela serviu ao Senhor, ela protegeu os espias do Senhor. Amém? Qual é o ensinamento de Deus para nós hoje? Primeiro, a sentença de Deus, o juízo de Deus condena ímpios e salva aqueles que creem no nome do Senhor. Segundo, o nosso Deus sempre retribui com salvação aqueles que lhe servem com disposição e com alegria, como Raabe serviu. Outra coisa que nós aprendemos, que Deus vai sempre deixar um sinal para a nossa salvação. No caso de Raabe, o sinal era o manto vermelho, né? Esse manto vermelho pode apontar para Jesus, para o sangue, para o sacrifício da cruz de Jesus, né? Mas não é o ponto principal aqui. Então, o que Deus quer falar conosco hoje é bem claro. No dia em que Cristo vier buscar os santos, no mesmo dia haverá juízo e condenação para toda a terra. E a pequena minoria que foi fiel a Deus, que serviu a Deus, que creu nas notícias ditas a respeito deste povo, é que será salva.
Raabe tinha uma mensagem no seu coração. Qual era a mensagem? Está vindo aí um povo que tem um Deus que trabalha por eles. Esse Deus tem cuidado deles no deserto, tirou eles do Egito com mão poderosa, manifestou sinais durante 40 anos para eles e tem dado vitória diante de todos os povos. Então ela creu na mensagem e foi salva porque creu. Nós temos que crer na mensagem e seremos salvos porque cremos na palavra de Deus. Amém? Outra coisa interessante, como nós já falamos, se nós lembrarmos, lembre comigo, quando teve o dilúvio, Deus salvou somente a casa de Noé. Quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, foram salvos somente a família de Ló. E da família de Ló, somente Ló foi considerado justo. Não se esqueça disso. Outra coisa interessante, quando o povo foi tirado lá do Egito, Deus sentenciou Faraó e todos os egípcios. Porém, a pequena minoria que estava na cidade de Gósen foi salva. Nós vamos aprender também que daquele povo que foi tirado do Egito, somente 2 homens foram salvos. Que foi quem? Josué e Calebe. Amém? Dos espias que entraram na terra, que eram 10, que incentivaram a maioria das pessoas, somente 2 se conservaram vivos, Josué e Calebe. E agora nós temos uma cidade inteira sentenciada à condenação. E quantas pessoas serão salvas? Raabe e sua casa. A salvação não é para muitos. A salvação não é para todos. Deus quer salvar todos os homens, mas não serão todos os homens salvos. Então se conserve você justo, conserve-se você crente, conserve-se você servindo ao Senhor com alegria, e o Senhor salvará você e a sua casa, que é a minoria neste mundo mau e perverso que merece a condenação. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e quero orar juntamente com você nessa manhã. Feche seus olhos e ore comigo, por favor. Senhor Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te bendizemos porque aprendemos muitas coisas nessa manhã. Aprendemos, Senhor, ó Pai, sobre o poder da santificação e o problema do pecado. Enquanto um gera maravilha, o outro gera condenação. Aprendemos também nessa manhã, Senhor, ó Pai, que o Senhor sempre deseja trabalhar em nosso meio, mas enquanto mantivermos os acãs, aqueles que ocultam seus erros no meio de nós, sofreremos. Aprendemos hoje também, Senhor, que não será a maioria salva, e sim a minoria que se conserva obediente à mensagem que tem ouvido. Raabe ouviu a mensagem sobre o povo de Israel, creu no Deus de Israel, creu no poder que ele tinha, e esse Deus, esse poder salvou a ela e a sua casa. O Senhor tem o poder de fazer o mesmo conosco hoje, tem o poder de fazer o mesmo com a nossa família hoje, de salvar a nós e a nossa casa. Que assim seja, que assim aconteça, para a glória e louvor do teu santo nome. Amém, Senhor Jesus. Deixe o seu like se você tem gostado do nosso trabalho, compartilha com alguém, abençoando essa pessoa com esse vídeo, e se você ainda não está inscrito, aí a oportunidade, se inscreva no canal, ativa o sininho, todas as manhãs você terá um devocional e uma oração para a sua vida. Que Deus te abençoe, um ótimo sábado, fique com Deus.